Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Bioaulas. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai falar sobre a anatomia e fisiologia do sistema digestório. E você que quer tirar 10 na prova, pode adquirir o material dessa aula por um preço acessível. É um resumo completo com muitas imagens, muitas questões para vocês testarem os seus conhecimentos. Então você pode adquirir o resumo dessa aula através do link que está aqui na descrição do vídeo. E a gente também tem resumos de outros sistemas da anatomia. Então vamos lá, pessoal. Sistema digestório é o sistema responsável pela digestão dos alimentos. Então, quando a gente ingere os alimentos precisam ser digeridos. Para quê? Para que a gente consiga absorver os nutrientes que estão presentes nos alimentos. Então, os alimentos eles contêm os seus nutrientes e o nosso organismo precisa desses nutrientes. Então, a gente obtém esses nutrientes através da alimentação. Então, quando a gente ingere os alimentos, o nosso sistema digestório ele vai se encarregar justamente disso, de digerir esse alimento para que o nosso organismo consiga absorver esses nutrientes. Então, eu coloquei aqui essa imagem com vários tipos diferentes de alimentos para vocês verem que existem diferentes tipos de nutrientes. Quais são os nutrientes dos alimentos? A gente tem aí carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, tá? A gente tem, por exemplo, alimentos que têm maior teor de carboidratos, como é o caso dos pães, das massas. São alimentos ricos em carboidratos. A gente tem alimentos que são fontes de proteínas, como é o caso das carnes. São ricas em proteínas. Então, esses nutrientes, a gente precisa obter eles através da alimentação, mas para isso é preciso que aconteça a digestão desses alimentos. Então, ao longo do sistema digestório, ao longo dos órgãos do sistema digestório, vai acontecer dois tipos de digestão. Acontece a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica é a quebra física do alimento. É onde a gente vai exercer força sobre o alimento. Então, na digestão mecânica, o alimento ele vai ser quebrado fisicamente. Um bom exemplo de digestão mecânica que eu posso citar para vocês é a ação dos dentes, a mastigação. A gente sabe que a mastigação ela vai quebrar o alimento, amassar, triturar esse alimento. E isso aí é um exemplo de digestão mecânica. Já a digestão química é realizada pelas enzimas. As enzimas são proteínas que vão realizar a digestão diretamente nos nutrientes. Então, por exemplo, a gente tem lá as proteínas. Proteína é uma substância muito grande, muito pesada. O nosso organismo não consegue absorver diretamente a proteína. Então, a gente precisa digerir aquela proteína. A gente precisa quebrar a proteína em tamanhos menores para que aí sim a gente consiga absorver essas moléculas pequenas que vão se formar depois que as proteínas são digeridas, que no caso são os aminoácidos, Se a gente lembrar das aulas de bioquímica, as proteínas são moléculas grandes que são formadas por moléculas menores que são os aminoácidos. Então, o que a gente absorve de fato são os aminoácidos. Então, existem enzimas, que a gente chama de proteases, que vão justamente fazer isso. Vão digerir as proteínas, quebrar as proteínas para liberar os aminoácidos para que a gente consiga absorver esses aminoácidos. Então, isso aí é a digestão química que vai atuar diretamente nas substâncias químicas, nos nutrientes dos alimentos, tornando eles mais simples para que o nosso organismo consiga absorver. Quais são os órgãos do sistema digestório? Então, a gente divide esses órgãos em dois grupos. A gente tem o tubo digestório, que é um grande tubo, um grande canal, que inicia na cavidade oral, passa pela faringe, depois vem pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, finalizando aqui no reto e no ânus. Então, a gente chama de tubo digestório porque o que a gente ingere vai passar por dentro desses órgãos.
Então, esses órgãos apresentam uma cavidade no interior deles, por onde o alimento vai passar por dentro deles. Por isso que a gente chama de tubo digestório. Já o outro grupo de órgãos que faz parte do sistema digestório são os órgãos anexos. O alimento ele não passa por dentro desses órgãos, porque eles não são tubulares. Eles não são em formato de tubo, eles não fazem parte do tubo, mas eles estão conectados ao tubo digestório através de canais. São eles as glândulas salivares, que estão aqui nessa região ali. Os canais das glândulas salivares vão desembocar na cavidade oral. A gente tem aqui o fígado e a vesícula biliar, que os seus canais desembocam no duodeno, no intestino delgado, e o pâncreas, que está aqui por trás do estômago, seus canais desembocam também no intestino delgado. Então, por isso que eles são chamados de órgãos anexos. Eles não fazem parte do tubo, mas eles estão conectados ao tubo digestório através de pequenos canais. Bom, então vamos começar aqui falando da cavidade oral. É onde tudo começa. Então, o local por onde o alimento entra no tubo digestório é através da nossa cavidade oral. E aqui a gente consegue visualizar algumas estruturas importantes. Então, a gente tem aqui o lábio superior e o lábio inferior, que é muito importante para proteger a entrada do sistema digestório. A gente tem os dentes, que são muito importantes para o processo de mastigação. A gente vai ter uma aula específica só para falar dos dentes, os tipos de dentes, as funções dos dentes. Eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo. E a gente consegue ver também a língua. A língua é muito importante, né? A língua é um órgão formado basicamente de músculo. É um órgão muscular. Muito importante para movimentar o alimento dentro da cavidade oral, para que a gente consiga realizar uma melhor mastigação do alimento. Então, na cavidade oral, vai acontecer os dois tipos de digestão. Acontece a digestão mecânica, através dos dentes, e acontece a digestão química, através da saliva. Vamos por partes. A digestão mecânica, como a gente já falou, vai ser a quebra física do alimento. Então, os dentes eles vão quebrar o alimento, eles vão amassar, triturar o alimento. E como a gente pode ver aqui nessa animação, a cada mastigação, o alimento vai diminuindo de tamanho, né? Isso aqui é muito importante que a gente realize uma boa mastigação para ir reduzindo o tamanho do alimento para facilitar a sua digestão. Já a digestão química é realizada através da saliva, né? Então, a saliva contém enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas vão ser importantes para iniciar esse processo de digestão química. A principal enzima presente na saliva é a amilase salivar. Anota aí o nome dela, amilase salivar. A principal enzima presente na saliva que vai ser importante para realizar a digestão do amido, tá? O amido é um carboidrato complexo presente aí principalmente em pães, em massas no geral, o amido, tá? Existe também essa enzima, a amilase, existe ela também no pâncreas. Aí lá a gente chama de amilase pancreática, certo? E a saliva também é muito importante porque, além dela ter as enzimas digestivas, ela também vai ser importante para umedecer, lubrificar o alimento e facilitar a sua deglutição. Então, para que a gente consiga engolir o alimento, deglutir o alimento mais facilmente, é importante que ele esteja úmido, que ele esteja lubrificado. E isso aí quem faz é a saliva. Então, a gente tem 3 tipos de glândulas salivares. A gente tem a parótida, que é a maior de todas, a sublingual, que está aqui abaixo da língua, e a submandibular, que está abaixo da mandíbula. Então, essas são as nossas 3 glândulas salivares. Mais uma vez aqui, ó, a parótida. Aqui é o ducto da parótida que vai desembocar na cavidade oral, liberando a saliva diretamente na cavidade oral. A sublingual, abaixo da língua, e a submandibular, tá? Então, são as nossas 3 glândulas salivares.
Então, após a mastigação, após o alimento se misturar com a saliva, vai se formar o que a gente chama de bolo alimentar. E esse bolo alimentar ele vai ser deglutido, tá? Deglutir é o mesmo que engolir. Então, após a gente mastigar o alimento se misturar com a saliva, forma-se esse bolo alimentar e o bolo alimentar será deglutido. Quando a gente deglute o bolo alimentar, ele vai passar pela faringe, né? A faringe é um canal que pertence ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Como assim? Ó? Eu vou delimitar para vocês aqui a faringe. A faringe ela inicia aqui e finaliza aqui. Então, todo esse canal que vocês estão vendo aqui, ó, esse canal aqui, é a faringe. A gente diz que ela pertence aos dois sistemas, digestório e respiratório, porque pela faringe vai passar o ar e vai passar o alimento. Então, por através da faringe passar tanto o ar como o alimento, ela pertence a esses dois sistemas, ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Porém, o ar vai para um local e o alimento vai para outro local. O ar ele tem que descer pela traqueia, porque ele tem que ir para lá nos pulmões. O alimento ele precisa descer pelo esôfago, porque ele tem que parar lá no estômago, né? Então, existe aqui a epiglote, né? A epiglote é como se fosse uma portinha, ela é uma cartilagem que fica abrindo e fechando. Aqui a gente está vendo a epiglote aberta. Então, ela fica aberta para que o ar consiga descer pela traqueia. Quando a gente deglute, aí a epiglote fecha. Ela fecha para barrar a entrada da traqueia e aí o alimento só vai ter uma direção. O alimento vai descer pelo esôfago. Então, o que está separando para onde vai o alimento, para onde vai o ar, é justamente a epiglote, tá? Então, para que vocês entendam direito, ó, olhem aqui essa animação. Aqui a gente está deglutindo, a epiglote fecha, barra a entrada da traqueia e o alimento vai descer pelo esôfago. Tá? Ó, mais uma vez, a epiglote fecha, né? Barra a entrada da traqueia e o alimento só tem uma direção, que é seguir pelo esôfago. Às vezes, a gente está se alimentando tão rápido, a gente deglute tão rápido que não dá tempo a epiglote fechar corretamente, né? É aí que surge o engasgo, tá? Muitas vezes a gente consegue só tossir e se livrar desse engasgo, mas em alguns casos mais graves é necessário realizar uma manobra para desobstruir, para realizar esse desengasgo. Após passar pela faringe, o bolo alimentar segue pelo esôfago. Então, a gente consegue ver aqui uma imagem do esôfago. É um órgão tubular, ele parece um cano. E a função do esôfago é uma só, transporte. Então, o esôfago ele é um órgão que vai transportar o alimento da faringe até o estômago, tá? E esse transporte acontece através dos movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos são contrações da parede do esôfago, porque a parede do esôfago é formada de músculo, tá? É formada de músculo e esse músculo vai contraindo e a cada contração vai acontecendo ali o transporte desse bolo alimentar. Então, na verdade, pessoal, esses movimentos peristálticos eles vão acontecer ao longo de todo o sistema digestório, né? Para movimentar esse alimento através dos órgãos do sistema digestório. Mas acontece aqui de forma mais intensa no esôfago. A gente consegue perceber melhor esses movimentos através do esôfago. Então, esses movimentos peristálticos são contrações da musculatura da parede do esôfago para empurrar esse alimento até que ele chegue aqui no estômago. Ó, mostrando aqui o alimento, né, descendo aí pelo esôfago até chegar no próximo órgão, que é o estômago. Lembrando que aqui o alimento é chamado de bolo alimentar. Então, quando esse bolo alimentar chega no estômago, ele vai entrar em contato com o suco gástrico, que está presente lá no estômago.
Esse suco gástrico, ele é formado por água e ácido clorídrico. É uma substância extremamente ácida, corrosiva, que está presente lá no interior do estômago, tá? Então, a gente pode dizer que o estômago apresenta um pH ácido, um pH extremamente ácido. Esse pH ácido é importante por dois motivos, né? O ácido clorídrico ele é importante, primeiramente, para digerir o alimento, corroer o alimento, e ele é importante também para ativar enzimas digestivas presentes no estômago, como é o caso da pepsina, da tripsina. Essas enzimas só conseguem atuar em ambientes ácidos. Então, é muito importante esse ácido clorídrico também para realizar a ativação dessas enzimas. São enzimas que vão iniciar o processo de digestão das proteínas. Então, a gente pode dizer que são proteases, tá? Aí muita gente se pergunta, professor, por que esse ácido não corrói o estômago, né? O estômago, primeiramente, ela apresenta paredes muito fortes, é uma musculatura muito forte, só que o estômago tem o que outros órgãos não têm, que é um muco protetor. Então, aqui, em volta da parede do estômago, existe um muco protetor. Esse muco ele é formado principalmente por bicarbonato. E ele é muito importante para proteger a parede do próprio estômago para que ela não seja agredida por esse ácido, tá? Então, o único órgão que aguenta essa acidez é o estômago, porque ele apresenta esse muco protetor que vai estar protegendo as suas paredes contra a ação desse ácido. E outra coisa que a gente pode observar é que tanto a entrada como a saída do estômago é fechada, justamente para esse ácido não ir para outros órgãos, para esse ácido não ir para o esôfago e para esse ácido não ir para aqui para o próximo órgão, que é o intestino delgado. Então, tanto a entrada como a saída do estômago é fechada pelos esfíncter, né? Esfíncter é um tipo de músculo, tá? Que abre e fecha. Então, normalmente, esses esfíncteres, tanto aqui esse de cima como esse de baixo, eles estão fechados. Eles só abrem quando é para o alimento passar, mas imediatamente eles fecham novamente para que esse ácido não chegue em outros locais. Esse primeiro esfíncter, que está aqui, né, na saída, na entrada do estômago, né, entre aqui o estômago e o esôfago, esse esfíncter a gente chama de esfíncter esofágico, tá? Esfíncter esofágico porque ele está ali próximo ao esôfago. Ele está fechado, ele só abre quando o bolo alimentar passa para chegar no estômago. Já esse outro esfíncter que está aqui, ó, na saída do estômago, a gente chama de esfíncter pilórico. Ele está fechado, ele só abre quando é para o quimo passar, tá? Então, lá no estômago, o bolo alimentar vai ser digerido pela ação do ácido clorídrico, pela ação das enzimas digestivas, e aí o que antes era bolo alimentar, agora se transforma no quimo. O bolo alimentar, ele tem uma consistência sólida, mas após ele passar por essa digestão aqui no estômago, ele fica com uma consistência gelatinosa. Aí isso aí é o que a gente chama de quimo. Aí esse quimo vai sair do estômago e agora vai para o próximo órgão, que é o intestino delgado. Para vocês verem aqui novamente, ó, aqui a parede do estômago é uma parede composta por músculo, tá? Aqui a gente tem o esfíncter esofágico, ele se encontra aqui nessa imagem fechado, né? E aqui o esfíncter pilórico, que também está fechado. Eles só se abrem quando é para a passagem do alimento. Existe um problema relacionado a esses esfíncteres, que é o refluxo gastroesofágico. Então, como eu falei para vocês, o normal é esse esfíncter esofágico, ele está fechado, né? Ele só abre quando é para o bolo alimentar passar, mas imediatamente ele fecha novamente. Então, isso aí é o normal. Quando a pessoa apresenta o refluxo gastroesofágico, esse esfíncter se mantém aberto. E aí esse ácido vai ter acesso a essa região final do esôfago. Ele vai agredir
essa região final do esôfago. O esôfago ele não é que nem o estômago, ele não apresenta aquele muco protetor. Então ele vai ser agredido. Por isso que a pessoa vai sentir um desconforto nessa região, uma queimação. É justamente o ácido agredindo essa região final do esôfago, porque esse esfíncter, né, esofágico vai estar aberto, tá? Então isso aí é o refluxo gastroesofágico. Então, mais uma imagem aqui do estômago para vocês, né? A gente tem aqui o esôfago e aqui o estômago e aqui é o intestino delgado, né? A gente percebe que o estômago é um órgão dilatado, né? O tubo digestório nessa região do estômago sofre aqui uma dilatação, sofre uma abertura. Já é diferente do esôfago e do intestino delgado que são mais fechados, tá? Aqui é o fundo do estômago. E aqui é o corpo do estômago. Aqui é onde está o esfíncter esofágico, que a gente também chama de esfíncter cárdico. É esse daqui, que está ali na entrada do estômago. E esse outro é o esfíncter pilórico, que está na saída do estômago. Ó, o alimento chegando lá no estômago e sendo corroído pelo ácido clorídrico, pelo suco gástrico. Do estômago, né, a gente viu que se forma o quimo. Esse quimo vai para o intestino delgado. O intestino delgado apresenta 3 regiões. Duodeno, é a primeira partezinha. Jejuno, é a segunda parte. E o íleo é a parte final do intestino delgado. Tá? Quando esse quimo sai do estômago, ele está ácido. Então, quando ele chega aqui no intestino delgado, nessa primeira porção, no duodeno, esse ácido precisa ser neutralizado. Então, o duodeno vai liberar bicarbonato justamente para neutralizar essa acidez, tá? Para que aí sim o intestino delgado consiga trabalhar nesse quimo, tá? Então, no intestino delgado vai acontecer intensa digestão e absorção dos nutrientes, tá? Vamos por partes. Intensa digestão, por quê? Porque no intestino delgado, principalmente nessa primeira parte, no duodeno, vai haver a atuação de muitas enzimas digestivas. Proteases, para digerir proteínas, lipases, para digerir lipídios, né? Muitas enzimas digestivas vão atuar ali no intestino delgado, principalmente no duodeno. Enzimas essas que podem ser liberadas tanto pelas células do próprio intestino, como enzimas que vêm lá do pâncreas. Muitas enzimas vêm lá do pâncreas, tá? Caem no intestino delgado, ali no duodeno, para realizar essa digestão. Então acontece intensa digestão dos nutrientes no intestino delgado, especificadamente no duodeno. E também vai acontecer a absorção dos nutrientes. Então, esses nutrientes, a maioria deles vão ser absorvidos aqui no intestino delgado e também, principalmente, no duodeno. Então, o que antes era quimo se transforma no quilo. O quilo é aquilo que não foi absorvido, é aquilo que não foi digerido. É o que a gente chama de quilo. Então, aqui está mostrando, né, o alimento aí passando ao longo do intestino delgado, né? Saindo do estômago ele chega aqui no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, depois passa pelo jejuno, finaliza no íleo, né, até chegar no intestino grosso, que é o próximo órgão aí da sequência. Essa imagem aqui é para mostrar a vocês como é a parede interna do intestino delgado. Internamente, a parede do intestino delgado apresenta essas dobras. Esse monte de dobras aqui que a gente chama de vilosidades. Essas vilosidades, elas aumentam o contato da parede do intestino com o alimento. E isso aí vai melhorar a absorção. Vai aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. Então, uma parede assim consegue absorver muito mais nutriente do que uma parede se ela fosse reta. Então, essas vilosidades são importantes para isso, para aumentar, né, para intensificar a absorção das substâncias. Ó, aqui para a gente ver, ó, esses monte de dobras são as
vilosidades. Isso aqui é cheio de células, que a gente chama até de células absortivas, tá? Tá aqui elas, ó, as células absortivas. Elas também têm esses monte de dobrinhas, tá? Aqui nas células a gente já chama essas dobrinhas de microvilosidades, tá? Muito importante para aumentar a superfície de absorção. Isso aqui intensifica a absorção dos nutrientes. Como acontece a digestão do alimento no intestino delgado? Então, lá no intestino delgado vai haver a atuação de 3 sucos. O suco entérico, o suco pancreático e o suco biliar, que a gente também chama de bile. O suco entérico ele é produzido pelo próprio intestino delgado. Ele vai ser rico em enzimas digestivas que vão atuar digerindo os nutrientes. O suco pancreático é produzido pelo pâncreas, né? E aí esse suco pancreático vai cair no duodeno e ele também é rico em enzimas, tá? Amilase pancreática, lipase pancreática, vários tipos de enzimas digestivas. Já o suco biliar, que a gente também chama de bile, ela não apresenta enzimas. A função da bile é emulsificar as gorduras. Essa bile é como se fosse um detergente. Ela pega essa gordura e fragmenta ela, né? Transforma ela em pedacinhos menores para facilitar a atuação dessas enzimas que digerem lipídios. Porque se essas enzimas fossem digerir a gordura grande, ia ser mais difícil, ia ser mais demorado. Então essa bile ela vai quebrar a gordura em vários pedacinhos pequenos para facilitar a atuação das enzimas digestivas que digerem os lipídios, tá? Por isso que a gente diz que a bile ela tem a função de emulsificar gorduras. Então, quem produz o suco entérico? As próprias células do duodeno. Quem produz o suco pancreático? As células do pâncreas. Quem produz o suco biliar, ou a bile? É o fígado. Muita atenção nisso aqui. Muitas pessoas pensam que a bile é produzida pela vesícula biliar, mas não. Quem produz a bile é o fígado. A vesícula biliar ela tem a função de armazenar essa bile, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver aqui, ó, o esôfago. Aqui a gente tem o estômago e todo esse órgão aqui é o intestino delgado. É um órgão muito longo, ele apresenta em torno de 6 a 7 metros. Se a gente esticar ele, ele vai ter de 6 a 7 metros. E como é que ele cabe aqui na região abdominal? É porque ele está todo enroladinho, por isso que ele vai caber nessa região abdominal. Mas ele tem ali um longo comprimento, tá? Primeira porção, duodeno. A do meio, jejuno, finaliza no ilho. Para vocês verem aqui, é o nosso fígado. É ele quem vai estar produzindo a bile. Quando produz, ele manda essa bile para a vesícula biliar. A vesícula biliar é como se fosse uma bolsa que vai armazenar essa bile. E aí, quando for necessário, a vesícula biliar vai liberar essa bile e essa bile vai cair no duodeno. Aqui é o nosso pâncreas, que vai estar produzindo o suco pancreático, né? E aí esse suco vai passar aqui pelos canaizinhos e vai cair também no duodeno, tá? Essa região aqui que vocês estão vendo é o duodeno, tá? Esse canalzinho aqui, ele está vindo lá da vesícula biliar. É por aqui onde vai sair a bile e vai cair aqui também no duodeno, tá? E aí o que sobrou, o que não foi digerido, o que não foi absorvido, né? Vira o que a gente chama de quilo, e o quilo vai agora para o intestino grosso, né? Ele é assim chamado porque ele apresenta esse aspecto aqui, essa aparência meio que sanfonada, né? Então, aqui é a porção final, ó, do intestino delgado, é o ilho, né? O que sobrou da digestão cai aqui nessa primeira região do intestino grosso, que a gente chama de seco, tá? Aí, na sequência, vem o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente e o cólon sigmoide.
Aí finaliza no reto e no ânus. Então vejam que o intestino grosso ele é dividido em várias porções, né? A gente tem aqui primeiramente o seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. Então o intestino grosso vai ser responsável pela absorção de água e formação das fezes. Então, quando o quilo vai passando por essas regiões do intestino grosso, as células do intestino grosso vão absorvendo, vão puxando essa água. E o que ficar lá vai se transformar nas fezes. As fezes serão armazenadas aqui nessa região, que é o reto, né? E quando a gente sentir a necessidade, essas fezes serão expulsas através do ânus, tá? A gente encontra muitos tipos de bactérias nessa região do intestino grosso, bactérias que vão produzir gases, né, os nossos gases que a gente elimina, bactérias que vão facilitar também a absorção de vitaminas, tá? Então, são bactérias benéficas, bactérias que auxiliam no processo de digestão. Bem aqui, onde eu estou passando o mouse, tem essa estrutura que a gente chama de apêndice. O apêndice tem autores que dizem que ele não tem função, já tem autores que dizem que ele tem uma função imunológica, uma função de defesa. Mas o fato é que esse apêndice ele pode ser facilmente infectado por bactérias e inflamar. É o que a gente chama de apendicite, tá? Vai gerar muita dor no paciente e aí ele precisa ser removido para não gerar um problema mais sério. Então aqui para vocês verem, o reto ele vai ser responsável pelo armazenamento das fezes e aí quando vier a necessidade, essas fezes serão expulsas através do canal anal, do ânus, tá? No ânus existem dois esfíncteres. O esfíncter interno, que ele é formado por músculo liso involuntário, e há aqui o esfíncter externo, que é formado por músculo esquelético voluntário. O que é que isso significa dizer para a gente? O esfíncter interno ele é músculo liso, ele é involuntário. Então, quando a gente sente a vontade de defecar, é porque o esfíncter interno abriu, ele relaxou. É um movimento involuntário, a gente não tem controle sobre isso. Só que às vezes a gente não está próximo ao banheiro. Às vezes a gente precisa de um tempo até chegar no banheiro. Então é aí que a gente vai atuar com o esfíncter externo. Ele é voluntário. A gente mantém ele contraído, né? A gente vai segurá-lo até que a gente consiga chegar no banheiro e realizar a nossa necessidade. Então é muito importante esse esfíncter externo, porque nem sempre a gente vai estar próximo ao banheiro. É importante para a gente segurar, mantê-lo contraído, e a gente consegue fazer isso porque ele é um músculo voluntário. Tá, pessoal? Então essa foi a nossa aula de sistema digestório. Espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e adquirir o nosso material de sistema digestório. Até as próximas aulas.